Correios cortarão 1,5 bilhão de reais. Eles querem economizar cortando jornada e plano de saúde. Olha isso, matéria do Poder 360. A estatal pretende reduzir a carga horária, suspender férias, rever convênio médico para conter rombo de 2,6 bilhões de reais, registrado em 2024. Olha que interessante. Não era isso que durante o governo Bolsonaro a gente estava preocupado com saneamento, Paulo Guedes, várias reformas infralegais, é importante falar, infralegal é aquilo que não depende do parlamento, que depende apenas do executivo, para cortar despesa, para sanear gasto, para economizar dinheiro do pagador, porque aqui, esse debate vai existir eternamente do nosso lado. A esquerda, ela é pior, ela tenta ser mais corrupta do que incompetente. Ela tenta ganhar mais dinheiro com a corrupção do que com a incompetência, mas a incompetência, Satir, sempre ganha, meu amigo. É mais dinheiro para a incompetência do que para a corrupção. E os dois são rombos bilionários. Essa é a grande tragédia do nosso país, meu amigo. A grande tragédia do Brasil. A verdade é que o currículo para ser apresentado para trabalhar no governo do Partido dos Trabalhadores é o currículo inverso. É parecido com o que o IBGE fez com o Planisfério. Colocar de cabeça para baixo o Brasil, a América do Sul, no centro. É exatamente esse o parâmetro para ser contratado pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Você precisa ser incompetente e você precisa ser corrupto. A padronização da honestidade e da competência técnica e habilidade para resolver problemas fica de fora, fica em segundo plano. É corrupto? Vem trabalhar comigo. É incompetente? Perfeito! Está contratado. É exatamente isso que acontece no governo do PT, porque nada dá certo nesse governo. Nada. Não tem nada. Programa social não dá certo, e que é a base eleitoral deles. Não dá certo o programa social. Fraude no Bolsa Família, fraude no Bolsa Dias, gente deixando de receber. Educação não dá certo, que eles tentaram durante muitos anos aí cooptar os nossos jovens, não é verdade? Para tentar atraí-los à esquerda, não dá certo. O programa Pé de Meia, diversas fraudes no programa Pé de Meia, inclusive o Tribunal de Contas da União está em cima investigando profundamente aí que os alunos não estão recebendo tais benefícios, ou melhor, benefícios, Correios, sem contar a fraude e a corrupção bilionária, o escândalo de corrupção bilionário do INSS e tantos outros que acontecem diariamente e não dá tempo nem de repercutir, porque tamanha é a incompetência desse governo para fazer jus à contratação daqueles que querem trabalhar no Partido dos Trabalhadores. Tem que ser incompetente, tem que ser corrupto, Marco Antônio. É o que está acontecendo, não é diferente com os Correios. Correios que já vem sendo vilipendiado há muitos anos. Quem não lembra lá do mensalão, do petrolão, do fundo de pensão dos Correios, aposentados sendo descontado em folha por causa dos rombos e das corrupções promovidas pelo governo do PT. Lá no Lula 1, no Lula 2 e agora no Lula 3, voltam a ser vítimas desse governo que tem uma sina pela corrupção. É inadmissível, eles não conseguem ficar um dia. A gente tem que criar um calendário, e aí esse calendário não vai sair do dia 0, porque eles não conseguem ficar um dia sem se corromper. E quem paga com isso? Quem paga o pato? Os funcionários dos Correios. Foi o que a Simone Tebet disse. Olha, a fraude e a corrupção no INSS vai ser sanada. Nós vamos ressarcir todos os aposentados que foram vítimas e vilipendiados pelo corrupto do Lula. E como é que a gente vai pagar isso? Com o dinheiro público. Então paga ao povo com o próprio dinheiro do povo. Senhoras e senhores, isso é brincar com a nossa cara. E agora eles vão cortar a jornada, né? Já que o pessoal aí da escala 6x1, aquela coisa toda, tá vendo aí, ó? Eles vão cortar a jornada forçadamente, porque vão cortar a jornada e vão cortar o salário também. Evidentemente que as pessoas vão receber proporcionalmente ou proporcional ao tempo trabalhado, senhoras e senhores. Então, são medidas extremas para combater uma sangria promovida pelo próprio governo dos trabalhadores. Olha, nessa altura do campeonato, há quem diga que há quem diga que tenha que ter impeachment. Impeachment do governo Lula. Nós temos as pautas nas mãos, está tudo sob controle para ter um impeachment. Senhoras e senhores, lamento em vos dizer, esse que vos fala, não quero impeachment. Eu quero que esse governo sangre. Satia, então você quer que a população sofra? Não, não quero. Eu quero que a população entenda de uma vez por todas o que é 4 anos ininterruptos de governo
do Partido dos Trabalhadores, a fim de que o fantasma do golpe ou do impeachment, ou de que ele não conseguiu governar porque não tinha governabilidade, fuja. E as pessoas entendam de uma vez por todas que o que se diz pai dos pobres é aquele que rouba os pobres. Marco Antônio? Aquele que rouba os pobres, e a gente vê, e isso é interessantíssimo, professor Eduardo, que sem férias, os sindicalistas dos Correios mandam um recado duro ao governo. Matéria do Metrópolis aqui. Nessa carta, o sindicato reforça o seu papel na eleição do atual governo e afirma que não aceitará nenhum retrocesso. E daí a gente volta naquilo que move muita gente, no momento eleitoral, que a gente tem que se desprender disso. O interesse corporativista, o interesse de corpo, de corporações, de funcionários e servidores públicos, você percebe como esses sindicatos manipulam os servidores para votarem de acordo com interesses da elite sindical, porque no fundo é tudo um teatro para inglês ver, é tudo um teatro para trouxas, né? A alta cúpula do sindicalismo provavelmente tem benesses e tem acessos a algo que o empregado, o servidor dos Correios, no caso é empregado público, que a gente chama, né? Ele não tem, e ele é manipulado por esse discurso eleitoreiro de falar que a gente vai fortalecer as estatais. E a esquerda sempre tem essa postura, né? Como se o Estado fosse um saco de dinheiro que veio plantado de árvores, né? Um dinheiro que não foi obtido mediante a coerção da Receita Federal e da Polícia Federal, caso, né, eles entendam que você tem que pagar aquele montante. Então, é um dinheiro produto de uma atitude, de uma postura coercitiva do Estado, mais a demagogia e o corporativismo que eles usam para manipular as pessoas, professora. É isso mesmo, Marco. Sabe o que é isso? Isso é falta de compreensão básica de português dessa turma, né? O Lula disse o tempo todo: vou tirar milhões da pobreza. Ele está fazendo isso. Só entenderam essa frase errada, né? Ele está arrancando milhões da turma que está na pobreza, que é um pouco diferente do que o pessoal imaginou no otimismo, né? Mas, na verdade, isso não é uma questão de falha ou uma questão de ineficiência. Isso é o objetivo deles, né? Porque, imagina, é uma espiral que se autoalimenta para baixo, né? O cara cria uma crise e resolve a crise aumentando a crise. Quer dizer, ele vende o almoço para comprar o jantar e o cara continua passando fome o tempo todo. O que resulta nisso, né? O cidadão vai ficando sem recursos, né? Basicamente é isso. Um governo de esquerda como esse, né? Ele é uma grande fraude. Ele é uma forma de você aumentar cada vez mais a dependência do povo da esmola estatal. Por isso que você vê o aumento sempre crescente, né, de dependência do Bolsa Família. Até que vai chegar uma hora que não vai ter mais quem pague essa conta. Se isso acontecer, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso, né? O governo vai chegar com uma solução. Olha, vocês têm que abrir mão da sua liberdade mais uma vez. Olha, vamos dar um superpoder aqui para o nosso Estado, que aí a gente vai resolver o teu problema de vez. Todas as soluções para os problemas criados normalmente pela própria esquerda são aumento estatal. Vamos fazer uma política pública. Isso às vezes até reverbera na direita, viu? Até contamina a direita. Vamos fazer uma política pública para resolver esse problema. Não, o problema é a própria política pública. Tem que tirar o Estado da frente. Se tirar o Estado da frente, a população resolve o problema. Um exemplo clássico disso, né, é a enchente do Rio Grande do Sul. Houve a enchente, uma grande catástrofe. O que o Estado fez? Nada. Literalmente nada, comparado com um enorme mutirão de pessoas, né, abnegadas, caridosas, que se mexeram para ajudar a população que estava sofrendo por lá, né? Então, o Estado é o problema. E em relação vamos dizer, ao arrependimento do eleitor, aí eu tenho uma má notícia para vocês, né? Aí o problema não é o PT, o problema é o sistema. E o sistema, ele não permite
evidentemente, né? Um sistema corrupto como o nosso, ele não permite e nem vai permitir tão cedo, né? A não ser que haja uma mudança cultural na população, ele não permite que seja alijado do próprio poder. Quer dizer, a gente não vai conseguir remover o poder desse sistema, poder esse que faz o que quer hoje no Brasil, faz o que quer, não tem restrição, não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de oposição efetiva. O sistema pinta e borda. Prendeu 2.000 pessoas sem nenhum tipo de legalidade. E a gente não vai conseguir resolver isso sem uma mudança cultural muito, muito importante. E essa tecla é importante bater sempre, né? A mudança cultural, e eu acho que a gente tem que encarar também, Satie, os subsistemas culturais. Então, você tem a cultura da empresa, você tem a cultura do empresário, você tem a cultura de servidores públicos. A gente tem que começar a trabalhar a questão cultural dentro do serviço público também. Porque é interessante isso, Satie. Brasília, a capital do Brasil, ela é montada por servidores públicos. Ela é povoada e populada por servidores públicos. Você sabia que o papo liberal lá não é visto com bons olhos, né? O papo do liberalismo econômico lá é visto até com um frio na espinha, um calafrio, um arrepio, aquele arrepio na lomba. E eu tenho um vídeo aqui que eu quero passar para vocês, da mesma turma que faz a defesa do governo, a CNN, falando sobre o prejuízo bilionário dos Correios de agora. Vamos lá. O prejuízo dos Correios quadruplicou no ano passado e alcançou quase 3 bilhões de reais. Os dados foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Para a gente ter uma ideia, em 2023, os Correios tinham registrado um prejuízo de 597 milhões de reais. O documento da estatal diz que 85% das unidades são deficitárias nas contas. A empresa disse ainda que no ano passado foi feito um investimento de mais de 800 milhões de reais. Além disso, os Correios também citam as mudanças na regulação dos produtos importados, ou seja, o impacto daquela taxação das blusinhas que entrou em vigor em julho do ano passado. Essa seria uma das principais razões para a queda na receita de vendas e serviços. Para a CNN, os Correios reafirmaram o compromisso com a recuperação econômica e a modernização da empresa. Citaram ainda anos de abandono e sucateamento e que agora a estatal começou uma ampla agenda de transformação com foco em mais eficiência. O que o nosso querido amigo jornalista não falou é que 2019, Bolsonaro recebe do Michel Temer, o primeiro ano de governo, lucro 102 milhões de reais, Satie. 2020, lucro 1,5 bilhão de reais. 2021, lucro 2,3 bilhões de reais. Bolsonaro, 2022, lucro 304 milhões de reais. 2023, virou a chavinha, Satie, prejuízo. 597 milhões, primeiro ano do Lula. E agora a gente já está em 2024 com um rombo de 2 bi e mais, quase 3 bi, Satie. Esse é o resultado desse governo, senhoras e senhores. O resultado de um governo, maldito, que surrupia e como traça. Porque traça não. Porque traça, ela vai comer um tecido, madeira, isso é cupim de ferro, que arrebenta com tudo, que arrebenta com o adamante do Wolverine até o vibrânio de Wakanda. Se deixar esses caras no deserto, vai faltar areia com pouco tempo. Eles são destruidores. É o que a Bíblia chama de locusta, gafanhoto e pulgão, praga do Egito que arrebentam com tudo que vem pela frente. É o governo do PT, senhoras e senhores. É isso que acontece. Olha, eu me lembro muito bem, e aí o Marco Antônio falou sobre essa questão do pensamento liberal e tudo mais, e nós tínhamos um pouco disso quando, por exemplo, o Bolsonaro no governo segurou a privatização das estatais. Eu sei que isso é uma faca de dois gumes, mas veja, se você faz uma boa gestão das estatais, seja ela o Correios, a Eletrobras, a Petrobras e tantas outras estatais que nós temos hoje no Brasil, e que não são poucas, é evidente que com uma boa gestão o povo ganha com isso. Você tem programas sociais, você tem crescimento, você tem geração de emprego e renda, aumento do produto interno bruto, o índice do desenvolvimento humano, que é o IDH, ele se eleva.
você consegue fazer políticas públicas, porque uma coisa é você pensar com a realidade da cabeça do Sudeste. Quem mora no eixo econômico brasileiro, que é o Sudeste, que aqui são Rio de Janeiro, São Paulo, capitaneando isso, protagonizando isso, parece que a vida é um pouco mais confortável. Mas como é que você cuida dos ribeirinhos do Amazonas, por exemplo, que não tem desenvolvimento, que não tem crescimento, que não tem grandes indústrias e grandes empregos? Muitas vezes as estatais, os lucros das estatais fazem com que o governo tenha capilaridade, poder de fazer programas sociais que beneficiem essas pessoas. Não estamos falando de um país como a Dinamarca, que é do tamanho do Rio de Janeiro, ou Portugal, que é do tamanho de Sergipe. Nós estamos falando de um país com proporções continentais, 200 milhões de habitantes. É necessário, sim, um pouco de estatal com boa gestão, a fim de que esses programas e essas pessoas que estão vivendo em lugares longínquos sejam atendidas com boa gestão, senhoras e senhores. E muitas vezes reclamávamos, tem que privatizar, tem que privatizar, tem que privatizar. Mas quando você tem uma estatal com boa gestão, você tem lucro, você tem superávit, você tem recurso, você tem dinheiro, você tem o caixa fechando no azul, numa linguagem mais popular. E agora, quando você tem as mesmas estatais sendo geridas e administradas por pessoas incompetentes, por pessoas que são corruptas pela própria natureza, esse é o resultado. E agora não me venham os Correios dizer que vai trazer tecnologia. Senhoras e senhores, a gente não compete com ninguém. Os Correios é uma estatal que não compete com ninguém e ainda chega em segundo lugar. Pelo amor de Deus, os Correios, essa sim era uma empresa que desde o início nós brigávamos para que ela fosse inteiramente, sumariamente privatizada. Privatiza isso, meu Deus. Porque quando está na mão de um governo corrupto, é o que acontece. Rombo, fraude, corrupção, desvio de recursos e tudo mais. Então, Marco Antônio, para finalizar minha análise aqui, os Correios, ele sim é uma dessas empresas que precisam urgentemente ser privatizadas, a fim de que essas sangrias e esses escândalos de corrupção sejam sanados uma vez por todas. Infelizmente, a gente vive num país onde o povo decide resetar a sua vida de 4 em 4 anos, não pensa no projeto de governo a longo prazo, reseta a vida de 4 em 4 anos. Sendo assim, não dá para ficar esperando um governo bom resolver. O governo bom resolve por 4 anos, aí as pessoas vão lá e tiram. Então, privatiza logo isso tudo para que os corruptos tenham menos chances de se corromper. E isso que o Satir falou, eu acho fundamental. E eu não quero esticar muito essa pauta, mas eu acho importantíssimo esse ponto. E aproveitar aqui o Eduardo para fazer também uma análise nesse sentido, que eu participei de um debate com o Gustavo Machado no Inteligência Limitada. E o ponto de partida, para todo mundo que está do nosso lado, tem que ser como um princípio, né? Privatizar o que der ao máximo, porque esse é o desafio do Brasil. O Brasil tem um desafio muito grande de diminuir o custo do Estado no lombo do cidadão. E a maior parte das estatais, elas viraram cabides de emprego e elas viraram também, foram capturadas por interesses de uma alta cúpula do sindicalismo e de lideranças partidárias da extrema esquerda. Então é uma coisa inevitável, né? É um sistema que se retroalimenta. A gente pode discutir uma ou outra questão específica relacionada à segurança nacional, mas assim, de maneira muito pontual. Eu não acredito nem que a Petrobras entra nisso. Porque se você comparar o que deu de rombo e de roubalheira e de desvio de recurso e de incompetência e de má gestão com o resultado positivo, você vê que o pior que tem disso daí, Eduardo, é uma cultura de incentivo ao pensamento do funcionalismo público, é a cultura da carreira pública. A gente tem que arrancar, extirpar essa cultura no meio. O Brasil é um país de carreiristas públicos. O Brasil é um país de concurseiros. Isso daí é terrível. Isso daí é contra o desenvolvimento de uma nação que está liberta de um Estado e de uma burocracia estatal, Edu. Isso aí é um ótimo assunto, cara. Vamos lá. O que o Estado precisa fazer? Né? O Estado precisa cuidar da defesa territorial, do sistema de justiça, incluindo polícia e tudo mais, né? E das relações internacionais. Acabou. O Estado não precisa fazer mais nada. Todo o resto é melhor gerido pela sociedade privada. Todo o resto.
O Estado não produz riqueza. Estatal, portanto, não tem que dar lucro, né? A estatal não tem que nem existir. Como o Brasil é um país repleto de estatais, né, como disse o Rafael, e repleto de funcionários públicos, como disse o Marco, não é uma coisa que se possa fazer virando uma chave, porque senão o impacto vai ser devastador, né? Mas é uma coisa que tem que ser almejada. Qual é o nosso fim, né? O nosso objetivo? Tem que ser a redução drástica do Estado. Mas, novamente, nos faltam os meios, né? E nos falta a cultura. O brasileiro tem que parar de pensar no Estado, em suas várias formas, como solução para qualquer problema. Ele nunca vai ser a solução. Vamos pensar nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos é um país que sempre se caracterizou por uma preocupação com o Estado grande, reduzindo o Estado. Está na Constituição lá. O Estado é um elemento de preocupação. Os pais fundadores americanos sempre se preocuparam com isso, né? Por isso, a emenda que permite que os cidadãos americanos portem armas, né? Tenham armas, né? Aí os portes variam de acordo com o Estado, etc. e tal. Porque aquilo ali também é uma federação. Mas veja, nos Estados Unidos, você não tem, né, mesmo nas áreas mais remotas, no Alasca, você não tem coitadismo. Você não tem ninguém dando ajudinha para a galera. Sim, você tem que ter investimento em infraestrutura. É diferente de você ter dinheiro público dando suporte. Não tem que ter dinheiro público dando suporte de jeito nenhum, né? Você tem que ter liberação de uso. Liberação de uso. A gente tem que poder usar as nossas riquezas naturais para gerar riqueza. Qual é o problema hoje do cara que mora na Amazônia? Ele não pode fazer um banco de madeira no quintal dele que vem um fiscal do IBAMA para multar o cara. O cara não pode fazer um serviço de turismo que vem um fiscal do governo para dizer que o cara não tem a carteirinha adequada. Gente, as regulações estatais são um tremendo gerador de pobreza. E a gente não pode, né, entrar no ciclo vicioso no qual a gente está, né, assim, se manter no ciclo vicioso, onde o Estado gera mais pobreza, regulando e se metendo na vida das pessoas, e depois o Estado vem com a solução. Porque é exatamente o ciclo vicioso que é vendido pelo nosso sistema. A gente tem que se libertar disso culturalmente. Exato. A seleção das soluções por um burocrata que tem interesses privados, pessoais, muitos deles escusos, em tentar solucionar um problema estrutural do país. O problema das cartas no Acre. Eu não tenho nada contra o povo acreano, eu não tenho nada contra a população de Rio Branco. Agora, justificar a existência dos Correios, que nem o Supremo fez, para falar que eles detêm o monopólio postal. Por quê? E olha que louco isso, né? Sabe quem defendeu o monopólio postal? O Supremo.